E aí, meu povo do oitavo, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 7 e 8. O capítulo 7 fala sobre o mundo bipolar. Vamos falar sobre a geopolítica e a ordem mundial. A geopolítica ela pode ser dividida como um estudo do conjunto de ações e práticas que objetivam o poder político sobre um determinado território. Já a ordem mundial é uma forma como se estrutura as relações de poder entre potências mundiais e no espaço geográfico. Um exemplo é a ordem mundial bipolar, que é um período em que o mundo possui dois polos de poder, Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista. A Guerra Fria. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética se consolidaram como duas grandes potências hegemônicas mundiais, certo? O capitalismo ele era liderado pelos Estados Unidos e do outro socialista era liderado pela União Soviética. Os dois países polarizaram, assim, as relações internacionais, iniciando o período conhecido como a Guerra Fria. Esta não foi uma guerra marcada pelo confronto direto entre as potências, e sim uma disputa nos campos político, econômico, cultural, tecnológico e bélico. O bloco capitalista era formado pelos Estados Unidos, pelos países da Europa Ocidental e pelo Japão. Já o bloco socialista era formado pela União Soviética e os países da Europa Oriental. O período da Guerra Fria também é conhecido como Velha Ordem Mundial e Mundo Bipolar. No cenário geopolítico ocorreram diversos eventos marcantes, como a formação da Cortina de Ferro, uma divisão imaginária da Europa entre ocidental e oriental, a construção do Muro de Berlim, uma barreira física construída na cidade de Berlim a fim de dificultar a migração de Berlim Oriental socialista para Berlim Ocidental capitalista. Vamos para as características gerais da Guerra Fria. Disputa tecnológica, corrida armamentista, corrida espacial, espionagem, busca de aliados, conflitos regionalizados e difamações. A consolidação da Guerra Fria. Em 1947, ocorria a doutrina Truman. Os Estados Unidos combateriam o avanço do socialismo no mundo. O país apoiaria as nações livres que fossem a favor do capitalismo. Em 1947 também surgiu o Plano Marshall, que era um plano econômico de auxílio aos países europeus ocidentais que reduziria possível influência soviética. Em 1949, surgiu o Comecon, Conselho para Assistência Econômica Mútua, a versão soviética do Plano Marshall. Durante a Guerra Fria, observou-se a formação de dois novos blocos de alianças político-militares, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, e o Pacto de Varsóvia. A OTAN é uma aliança político-militar liderada pelos Estados Unidos e composta por 29 países membros, todos da América do Norte e da Europa. Na época de sua criação, tinha como objetivo inibir o avanço do bloco socialista no continente europeu, fornecendo apoio militar para as nações integrantes da organização. Já o Pacto de Varsóvia foi uma aliança militar entre os países socialistas do leste europeu sob a liderança da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Foi uma reação direta ao rearmamento da OTAN da Europa Ocidental e permitiu que a União Soviética expandisse e preservasse sua área de influência, legitimando a presença de soviéticos em todos os territórios que faziam parte do acordo. A corrida armamentista foi a prática estabelecida pelas nações inimigas de se autopreparar e acumular armas em tempos de paz. Organizou-se como um confronto político e ideológico que teve como consequência o incentivo à pesquisa não apenas para o desenvolvimento de armas, mas também para o aperfeiçoamento de táticas militares. É considerada uma das principais características do período da Guerra Fria. Com a polarização entre o capitalismo e o socialismo, impôs a chamada Guerra Nuclear, iniciada pelos Estados Unidos, que incentivou o desenvolvimento de armas nucleares. Além da corrida armamentista, Estados Unidos e a União Soviética deram início à chamada de corrida espacial, cuja competição tecnológica resultou na chegada do homem ao espaço. Ao longo da Guerra Fria, no período posterior a ela,
As pesquisas e investimentos financeiros em torno do desenvolvimento tecnológico e de armamentos nucleares também envolveram países como China, Coreia do Norte, França, Irã, Israel, Índia e Paquistão. O fim da Guerra Fria. Os países socialistas, incluindo a União Soviética, vivenciaram uma grave crise econômica na década de 1980, cujas causas foram a falta de concorrência, baixos salários e a escassez de produtos. No dia 9 de novembro de 1989, um ato simbólico decreta o encerramento de décadas de disputas econômicas, ideológicas e militares entre os blocos capitalistas e socialistas, a queda do Muro de Berlim, que dividia a cidade em duas. Após a queda do muro, ocorreu a reunificação da Alemanha, antes dividida entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Em novembro de 1991, sem condições de acompanhar os avanços tecnológicos ocidentais e manter o nível de qualidade de vida para a sua população, a União Soviética chega ao fim. A partir de então, temos uma nova conjuntura geopolítica mundial, conhecida como a Nova Ordem Mundial. Agora vamos falar sobre a Guerra Fria na América Latina. Durante a Guerra Fria, a América Latina foi marcada por regimes ditatoriais, apoiados pelos Estados Unidos. As chamadas ditaduras civis militares se formaram no contexto em que a ordem internacional sofria com as tensões da Guerra Fria. Os Estados Unidos eles estavam empenhados em desenvolver mecanismos de combate à expansão do comunismo pelo mundo, o que levou o país a estabelecer a doutrina de segurança nacional na década de 1950, tendo como uma das principais metas do combate ao perigo vermelho, dentro e fora de seu território. A vigilância sobre o comunismo na América Latina por parte dos Estados Unidos aumentou, sobretudo com a chamada Revolução Cubana, em 1959, que levou o governo de Fidel Castro em Cuba. Guerra Fria na África e na Ásia. Na história do continente africano, ocorreram muitos conflitos externos e internos. Tais fenômenos contribuíram para a fragilização de um território marcado por processos decorrentes da colonização, das guerras mundiais, da Guerra Fria e da globalização. O período da Guerra Fria no continente africano foi marcado por movimentos de independência das colônias, o que aproximou alguns países do bloco capitalista, como foi no caso da África do Sul, e outros países do bloco socialista, um exemplo foi o do Egito. Os conflitos nos países africanos foram causados por uma série de fatores ideológicos, econômicos, étnicos. Já no continente asiático, o governo chinês liderado por Mao Tse-tung implementou a Revolução Comunista e encorajou a Coreia do Norte a atacar a Coreia do Sul em 1950. A guerra, que teve a intervenção militar dos Estados Unidos, durou 3 anos e causou a morte de mais de 2 milhões de pessoas. A Índia, que havia conquistado sua independência em 1947, mantinha-se neutra, sem aderir a nenhum dos dois grandes blocos econômicos. Em 1954, foi a vez dos franceses vivenciarem uma derrota humilhante na Ásia durante a Guerra de Indochina. A vitória do líder comunista Ho Chi Minh consolidou a formação do Vietnã do Norte e aumentou sua preocupação dos Estados Unidos com o rumo político dos países do Sudeste Asiático. Em 1975, as forças do Vietnã do Norte tomaram Saigon, localizado no Vietnã do Sul, consolidando uma vitória sobre os norte-americanos. Assim, o país reunificou-se e teve o fim da Guerra do Vietnã. A Conferência de Bandung ocorreu em 1955 na cidade de Bandung, na Indonésia, e reuniu líderes de diversos países asiáticos e africanos. A maioria dos países participantes do encontro já tinha passado pela experiência da colonização, do domínio econômico, político e social das potências europeias e buscava, com a realização da conferência, se posicionar tanto contra a influência do capitalismo americano contra do socialismo soviético. Terceiro mundo. O termo surgiu durante a Conferência de Bandung, englobando os países africanos e asiáticos que se emanciparam da colonização europeia durante o século XX.
Tal denominação acabou associada a países pobres e com sérios problemas sociais, como a violência, a miséria extrema e a corrupção. Durante a Guerra Fria, um processo de regionalização mundial em que nomenclaturas foram criadas para caracterizar os diferentes países continentes. A expressão Primeiro Mundo surgiu para designar países capitalistas considerados desenvolvidos. Segundo Mundo, para países socialistas industrializados. E em Terceiro Mundo, para os países capitalistas economicamente subdesenvolvidos e geopoliticamente. Capítulo 8, a nova ordem mundial tem como marco a queda do Muro de Berlim, em 1989, o qual simbolizou o quê? O fim da Guerra Fria e consolidou os Estados Unidos como uma potência hegemônica mundial. Outro marco importante foi a dissolução da União Soviética em 1991. Com a queda do Muro de Berlim e o esfacelamento da União Soviética, o mundo se viu diante de uma nova configuração política. A soberania dos Estados Unidos e do sistema capitalista se estendeu por praticamente todo o mundo, e a Organização do Tratado do Atlântico Norte se consolidou com a maior e mais poderoso tratado militar internacional. Desde a década de 1970, o capitalismo não tinha mais apenas um polo, centro econômico, comercial e tecnológico. No contexto da Guerra Fria, a Europa e o Japão aceitaram a liderança estadunidense como forma de terem forças para enfrentar a ameaça soviética. Muitos estudos sobre o período da Guerra Fria apontam que os Estados Unidos devem ser considerados uma potência global, pois dispõem de influência geopolítica e capacidade militar inigualáveis. Entretanto, as forças econômicas apresentam-se distribuídas em blocos de influência regional e não permitem que os Estados Unidos ocupem um papel de liderança econômica única no mundo. Nesse contexto surge o conceito de unipolaridade. De acordo com ele, os Estados Unidos possuem supremacia nos campos militar e político, mas compartilham hegemonia no campo econômico com outras potências. Os conflitos regionais após a Guerra Fria e a desigualdade entre o norte rico e o sul pobre, impulsionados pela globalização, demonstram uma desordem mundial. O crescimento e o fortalecimento do processo de globalização foram importantes consequências do fim da Guerra Fria. Esse processo foi possível por intermédio de facilidades ligadas aos sistemas de transporte, meios de comunicação. Além disso, o surgimento da internet fez com que as barreiras nas comunicações diminuíssem. Na década de 1980, o neoliberalismo começou a crescer e ganhar notoriedade, expandindo-se ainda mais com o crescimento da globalização. Esse é um novo conceito de liberalismo clássico, que adotou como principais características a defesa pela autonomia dos cidadãos nos setores políticos, econômicos e a diminuição da intervenção estatal. Características do neoliberalismo: privatização de empresas estatais, livre circulação de capitais internacionais, abertura econômica para a entrada de empresas multinacionais, adoção de medidas contra o protecionismo econômico, redução de impostos e tributos cobrados indiscriminadamente. Nova ordem mundial na América Latina. O neoliberalismo adquiriu uma ampla aceitação nas décadas de 1980 e 1990, sobretudo com o fim do socialismo no leste europeu. Os principais países da América Latina nos anos de 1990 passaram a alinhar sua política econômica levando em consideração as indicações do Consenso de Washington, encontro que ocorreu em 1989 na capital dos Estados Unidos e sintetizou os pontos básicos do projeto neoliberal para os países americanos. Entre as premissas básicas colocadas no Consenso de Washington, podemos destacar privatização das empresas estatais, tanto em áreas comerciais quanto nas áreas da infraestrutura, para garantir o predomínio da iniciativa privada em todos os setores, reforma fiscal e tributária, em que o governo deveria reformular seu sistema de impostos a fim de que as empresas pagassem menos tributos. Então, a partir do Consenso de Washington,
Observa-se a execução das políticas neoliberais em todas as regiões latino-americanas. No Brasil, o governo teve como principal ação a implantação da política de privatizações, que as empresas estatais dos ramos de energia, telecomunicações, mineração, entre outros, foram transferidas para a iniciativa privada. Podemos destacar o governo de Sarney, Collor e Fernando Henrique Cardoso, no qual essa política alcançou o seu ponto máximo. Já na Argentina, basicamente, o mesmo processo em relação ao Brasil. A nova ordem mundial na África. O processo de globalização da economia caracteriza-se por grandes investimentos em países de economia emergente, onde a possibilidade de lucro é maior. Entretanto, nem todas as economias são alvos desses investimentos por parte das empresas transnacionais. A maioria dos países africanos apresentam um grande problema de ordem social, econômico e cultural. Fatores esses que dificultam a atração de investimentos por parte do capital global. O processo de industrialização ainda se apresenta com grande dependência tecnológica dos países. No contexto da globalização, o continente africano tem recebido investimentos, com destaque para a atuação da influência dos BRICS. A formação desse grupo tem proporcionado o crescimento econômico da África, ampliação da cooperação entre as economias sul a sul e a abertura de caminho para investimentos diversos nos países do continente africano. Meus amores. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, faça comentário aí embaixo do vídeo.